Olá, queridos irmãos, espero que todos estejam bem, paz seja convosco. Estou aqui para mais uma parábola. Vivemos alguns dias sem postarmos algumas parábolas e hoje eu quero compartilhar com vocês a parábola das 10 virgens. Creio que você conhece. E se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para você se inscrever agora, compartilhar, deixar o seu like e também o seu comentário para que nós possamos continuar fazendo vídeos para abençoar a sua vida. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, nós temos aqui Jesus mais uma vez falando a respeito de uma parábola. Essa parábola se refere a 10 virgens. Então Jesus ele começa mais uma vez, ou dá continuidade às referências do reino dos céus. Quero que você acompanhe comigo agora, nesse exato momento, Mateus capítulo 25, versículo 1 em diante. Diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide, antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Como eu falei, Jesus mais uma vez se refere aqui ao reino, mas também uma preparação, para que estejamos preparados, e não nos preparar de última hora, mas estejamos prontos. A qualquer momento, Cristo virá e precisamos estar preparados para estar com Ele. Essa parábola se refere a um casamento. Naquela época, no dia do casamento, o noivo ia à casa da noiva para a cerimônia. Então os nubentes e um grande número de convidados dirigiam-se à casa do noivo, onde se realizava uma festa que geralmente durava uma semana inteira. As 10 virgens eram damas de honra que esperavam juntar-se aos convidados, a fim de participar da festa. Mas na parábola, devido à demora do noivo, 5 delas ficaram sem óleo para as suas lâmpadas. Quando conseguiram comprar o óleo necessário, já era tarde demais. Eu não sei como você está, amado, se você está ainda se preparando, mas veja bem que dentro desta parábola, quando elas saíram, as loucas saíram para comprar o óleo, e quando retornaram, o noivo já havia chegado. Portanto, se faz necessário estar preparados. Elas não puderam unir aos outros ali dentro da festa. Isso significa que quando Jesus voltar para levar o seu povo para o céu, deveremos estar prontos, preparados. A preparação espiritual não pode ser comprada ou emprestada no último minuto. Tenha o cuidado.
O nosso relacionamento com Deus é pessoal e individual. Pertence somente a cada um de nós. Como nós vimos aqui, cada uma era responsável pelo azeite em sua lâmpada. As outras, elas não puderam dar nem emprestar, porque aqui se refere a algo espiritual dentro de um símbolo, uma simbologia, mas algo espiritual. E precisamos ter esta visão. Estejamos preparados. Escute bem, na segunda vinda e no fim da tribulação, quando Cristo virá com os seus santos, isso aqui, Jesus falando a respeito do reino. Ele diz, então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E essa é a segunda vinda, no caso, Jesus falando, não no arrebatamento que ele virá para levar o povo, levar aqueles que estiveram esperando o grande dia. E é interessante nós entendermos aqui alguns pontos necessários, como os advérbios aqui colocados, que estão conectados com o tempo. Quando nós vemos aqui onde Cristo se refere, então ele nos traz a condição de que o momento terá um momento repetindo, e é necessário que estejamos preparados. Esse período cobre um período de 3 anos e meio, que é o período do primeiro momento, quando Cristo virá no arrebatamento, e logo surgirá o tempo da grande tribulação, que serão 2 períodos, assim dizendo. São 7 anos divididos em 2 períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio depois. Os 3 anos e meio, aparentemente, serão bons, de muitas regalias, mas o segundo período será um momento de grande dificuldade. Precisamos estar bem entendidos sobre isso. Inclusive, nós podemos até ver isso claramente nesse período, o profeta Daniel também se referindo à segunda vinda, no fim da 70ª semana. Você pode depois ler o livro de Daniel, que vai trazer algo bem específico na questão da segunda vinda, onde as pessoas terão passado pelo processo da grande tribulação. Creio que muitos, se agora não é fácil andar com Cristo, imagina quando no processo da grande tribulação. É bem claro observar os eventos que estão conectados ao mesmo tempo, porque Cristo está falando que o reino dos céus ele é semelhante. Então ele está trazendo informações necessárias para que a gente entenda como irá acontecer. Então é necessário que venhamos pegar cada parte que está conectada uma à outra para que a gente entenda isso de maneira certa e não venhamos interpretar de maneira errada. O reino dos céus não é a igreja. A igreja não é como as 10 virgens, mas o reino dos céus. É notório aqui entender que Jesus está falando que o reino dos céus é semelhante e não a igreja. Entenda, as 10 jovens ou virgens, 10 jovens ou os não cristãos que eram amigos de uma certa garota que ia se casar. Então, há algo aqui muito necessário entender, porque é um casamento no total que Jesus está falando, para trazermos uma condição de entendimento. Loucas, porque não levaram o azeite, sábias, porque elas tinham azeite sobrando, estavam preparadas. Ou levaram em um recipiente, uma outra vasilha, mas elas estavam preparadas. E eu pergunto você está preparado para o arrebatamento? Para o momento que Cristo virá para levar a igreja dele? Será que você está preparado
para esse grande momento, é bom que você esteja preparado para esse grande momento. As prudentes ou as sábias ou as sensatas, dependendo da versão que você pode estar lendo, elas separaram mais azeite, além daquilo que elas levaram em cada lâmpada. Durante as horas anteriores à meia-noite, todas cochilaram. Aqui há algo para você também entender, que todas, não foram apenas as 5 nécias, mas todas elas cochilaram, ou seja, dormiram. Naquela época, o casamento judaico geralmente era celebrado de noite, começando com o nascimento da primeira estrela e ia praticamente a noite inteira. Nesse caso, houve algum atraso e o noivo e seus amigos chegaram perto da meia-noite. Isso era comum. Saindo da casa do noivo, seus amigos começavam a chamar, a clamar, e ao longo do trajeto as pessoas podiam se juntar nesse alegre canto até que ele chegasse perto o suficiente da casa da noiva, o que acordou as virgens. Você pode ler no versículo 6. Esse era o serviço daquelas escolhidas pela noiva para receber o noivo. Ou seja, elas estavam ali e elas deveriam receber o noivo e não dormirem assim. Então, quando elas ouviram o clamor, todas se levantaram para preparar suas lâmpadas. Todas as lâmpadas estavam acesas quando elas dormiram, mas as lâmpadas das loucas precisavam de mais azeite. E vale ressaltar aqui que o texto em grego diz: nossas lâmpadas estão se apagando. Elas pediram um pouco de azeite da reserva que as prudentes tinham, mas foram orientadas a comprar rapidamente um pouco para elas mesmas. O azeite para a lâmpada, não o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode ser vendido e nem pode ser comprado por ninguém, ou dividido entre as pessoas, claro que não. Esse texto não se refere ao Espírito Santo, e sim ao azeite. O azeite, o óleo. O noivo que se casou com essa certa garota, que não era Jesus, que virá para os seus santos, lógico, vale aqui entender que não está se referindo a Jesus, mas Jesus está trazendo aqui esta simbologia de mais uma parábola, o casamento do jovem casal da história. Não as bodas do Cordeiro também, que a gente tem que entender que não é as bodas, que quando o povo será arrebatado, estarão 7 anos nas bodas do Cordeiro. Há algo aqui interessante notar aqui: o casamento judaico durava 7 dias, uma semana, e haverá 7 anos de tribulação. Nesse período, os arrebatados estarão com Cristo, nesse momento participando da boda do Cordeiro. Porém, aqui uma analogia diferente, só para você entender. As portas eram sempre trancadas para evitar convidados indesejados e por medo de ladrões que poderiam assaltar os convidados ou sequestrar a noiva em troca de um resgate. Isso era verdade também quando nós lemos que quando elas chegam e batem na porta para que o noivo abra, ele diz que não as conhece. E de fato ele não as conhecia, porque elas eram convidadas da noiva e não dele. Esse é o ponto ilustrado por essa história de um casamento oriental. Pessoas da terra que vivem no reino dos céus aprendam a lição dessas virgens e estejam sempre vigilantes à espera da vinda do Senhor Jesus. Os detalhes da história não devem ser interpretados diferentemente da forma que seriam se fossem apresentados em outro lugar fora da Bíblia. Eles foram necessários para ilustrar a vigilância, mas ensinar doutrinas baseadas neles não tem nenhuma sustentação bíblica. Tenha muito cuidado, porque aqui muitas pessoas usam falsas doutrinas baseadas em detalhes dessa parábola que não condiz de fato aquilo que Cristo ele quer que nós entendamos. Existe pelo menos aqui alguns pontos que eu quero que você entenda aqui. É que primeiro, existe apenas um tipo de crente, aquele que é nascido de novo. Outro fato,
O azeite aqui não representa o Espírito Santo. Outro, quem nasce de novo recebe o Espírito Santo, mas nem sempre o batismo do Espírito, que é outra experiência. Muito cuidado. Outro ponto interessante que você precisa entender: o arrebatamento não acontecerá no meio da tribulação, mas antes dela. Veja bem que há muitos que pregam que o arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação, e isso a Bíblia não ensina. Nós, cristãos, cremos no arrebatamento antes da grande tribulação. Acontece o arrebatamento, começa então a grande tribulação. Outro ponto, o batismo do Espírito Santo é o poder concedido do alto para realizar as obras de Jesus, não para salvar a alma ou para qualificar alguém para o arrebatamento. Preste bastante atenção. Outro ponto interessante também é: todos os crentes estarão nas bodas do Cordeiro, já que todos serão arrebatados. Todos os crentes estarão na noiva de Cristo, que é a Nova Jerusalém, e não a igreja. Mesmo os santos do Antigo Testamento serão uma parte da cidade. A porta da misericórdia nunca estará fechada para os judeus ou gentios durante a tribulação ou em qualquer outra época. Multidões serão salvas durante a tribulação. Amados, esta parábola é muito intensa e muito profunda. E eu não discorrerei mais com relação a essa. Mas entenda que mesmo na grande tribulação, pessoas poderão ainda ser salvas. Mas, querido, vamos correr e vamos entender, porque o tempo é agora. Esteja preparado. Não deixe para se preparar no último momento, porque não haverá tempo. Se prepare agora, porque o noivo está vindo e que ele não pegue nenhum de nós de surpresa. Deus abençoe a sua vida. Espero que Deus tenha falado no teu coração, e eu peço mais um pedido a você. Faça um pedido para você. Compartilhe esta parábola. Tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas com seu compartilhar. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro.